Aqui é Walter Pozo do canal Jornada pela Liberdade, falando de liberdade financeira e das liberdades que decorrem disso, né? Liberdade de pensamento, liberdade de escolha de trabalho, de escolha de ocupação. Você só tem essas liberdades se financeiramente você pode decidir por você mesmo e não tem medo de a sua decisão bloquear alguma coisa na sua vida, né? Bom, falávamos bastante sobre demografia e a força imparável que a demografia tem. Queria falar agora para vocês de demografia mais num sentido mundial, tá? Pessoas, uma saída ou uma possibilidade de você conseguir a sua liberdade financeira é migrar para países que tenham renda maior, certo? Mas prestem atenção, porque existem vários países que estão loucos para que as pessoas migrem para lá. Elas já perceberam e já têm sentido isso nas suas economias, a falta de pessoas em idade produtiva e o excesso de pessoas precisando de cuidados de saúde, recebendo dinheiro da aposentadoria do Estado e já sem gerar riqueza, né? Puxa, migrar para um país que está nessa condição, na verdade você vai funcionar como pagador de impostos para financiar a aposentadoria ou a saúde de pessoas que já estão aposentadas. Então, a hora que chegar a sua vez, né, os serviços vão estar piores. Então, essa é a grande... um mês atrás eu vi a ministra do exterior da Alemanha aqui no Brasil e depois na Colômbia, buscando pessoas aqui na área de saúde, na Colômbia, na parte de engenharia elétrica, para migrar para lá, convidando pessoas com formação para ir para lá. Isso não aconteceu nunca, e você vê isso acontecendo em vários países. Então tenha cuidado. Seguinte, você vai ver países como o Japão com um problema, Coreia com problema, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Você vai migrar para esses países e você vai ser quem vai sustentar a economia sem muita retribuição social, certo? Agora, você vê países como a Inglaterra, que sempre houve migração da Índia, de algumas colônias para lá. A Inglaterra tem uma distribuição demográfica mais favorável que o sul da Europa e que a Alemanha, tá? Você vê os países escandinavos já com não tem uma distribuição demográfica tão desfavorável. Está com uma distribuição demográfica quase no formato de uma coluna, onde, na verdade, você não tem um excesso de idosos comparado com a pessoa na idade produtiva e tampouco uma falta de crianças, né? Então, os países da Escandinávia estão melhor preparados. Países como Holanda e Alemanha e Bélgica, apesar de serem ricos, estão despreparados, e os piores deles são os países do sul da Europa, né? Tá? Grécia, Itália, Espanha e Portugal estão começando a enfrentar, já estão sentindo o problema da mudança na demografia, e essa mudança na demografia vai piorar nos próximos 5, 10, 15 anos e vai pegar em cheio quem migrar para lá. Então, na hora da escolha do local a fazer uma migração, vejam com cuidado, porque pode ser que você tenha que nadar contra a maré. Nade a favor da maré. Países da Escandinávia, Inglaterra, são países de boas receitas, você vai poder ganhar bem e não vão te explorar tanto quanto vai acontecer com outros países de lá. Estados Unidos também tem uma curva demográfica relativamente saudável, tá? E, bom, aí existem outros países como
Panamá, que é um bom país para migração, que tem uma curva saudável, e assim você aí tem que analisar caso a caso, mas pense sobre isso, senão você vai comprar um imóvel lá, vai se radicar e se prender a um país, e esse país vai estar com o tsunami da demografia lutando contra você. É algo importante, algo a se pensar e a te ajudar a decidir, tá? Uma coisa que você precisa pensar quando você for fazer uma migração e depois, quando eu me aposentar, quais são as regras desse país para a aposentadoria? Senão você vai contribuir e depois vai descobrir que o tempo que você trabalhou no Brasil ou em outro país não conta para o tempo de lá, e você não vai conseguir se aposentar com um percentual próximo da sua contribuição, né? Você vai acabar se aposentando com um percentual mínimo, e isso é uma coisa também importante que você veja no país que você for, se existe uma aposentadoria mínima, tá? Existem países que não, que é proporcional quanto você contribuiu, e se você contribuiu pouco, você vai ficar sem ter como viver, né? Mas se tem uma aposentadoria mínima, te garante pelo menos o mínimo de sobrevivência. Você vai ser pobre, mas você não vai morrer de fome. Muito bem, espero que essas dicas tenham sido importantes, sempre pensando na sua independência financeira e como se aposentar antes, a filosofia FIRE, para que você possa usar seu tempo para você, para suas decisões, para suas liberdades, tendo liberdade de pensamento, de moradia, de local aonde morar, e liberdade de poder escolher o que fazer, né? Sua profissão, o que usar seu tempo. Um abraço, até a próxima.